Olá, donos e donas de empresa, nós estamos começando o episódio 024 do O Dono Cast. Episódio super importante, o tema é como transformar sua empresa em um bom negócio, parte 2. Por que parte 2? Só lamento se você perdeu o episódio 023, que era como transformar sua empresa em um bom negócio, parte 1. Então, assista esse episódio 024 e não deixe de assistir o 023. Estamos, né, Dani? Dani está aqui, minha companheira na vida e nos negócios, host junto comigo desse podcast aqui, que é o DonoCast, que tem como grande propósito levar informações de extrema relevância para você que é dono e dona de empresa. E a gente está recebendo um timaço de especialistas aqui. Desde o episódio 1, no episódio 023, parte 1, foi André Caulite, Simone Varela, Kaique. E você, se você não assistiu, você já perdeu 3 horas de consultoria. Porque além do conteúdo, cada um desses especialistas deu 1 hora de consultoria com eles. Então volta lá, já pega o contato deles, hein? Dani, e aí nesse episódio 24, que é como transformar a sua empresa em um bom negócio, parte 2, vamos também receber um timaço aqui de especialistas, né, Dani? Com de onde certeza. que vem esses especialistas? Explica aí, fazendo favor. Olha, nós estamos aqui com a Flávia de Divinópolis, né, Flávia? Flávia Alvim. Isso, Flávia Alvim, e ela vai se apresentar pra gente e falar um pouco mais, fala um pouco mais do que a sua unidade entende como necessário, de extrema importância para transformar uma empresa num bom negócio. E aí, Flávia, muito bem-vinda. Quem que é a Flávia Alvim e como transformar uma empresa em um bom negócio? Ronan, Dani, é um prazer estar aqui com vocês, essa dupla de uma grande habilidade no podcast, poder conversar e trocar. E vamos lá, a minha história, né? Bem rápida. Eu tenho uma formação em psicologia, já na faculdade, com brilho nos olhos, pela identidade, pelo trabalho da psicologia organizacional, e já formei, já atuando nas empresas. E sempre com muita satisfação desse trabalho. Trabalhei Você gosta da parte de psicologia organizacional? Da parte de pessoas, Ronan. Eita, poder legal, contribuir e transformar as pessoas na organização. A organização dá uma oportunidade para a gente fazer esse trabalho em grupo. Né? A gente consegue uma transformação diferente da clínica com um número maior de pessoas. Né, tendo metodologia, jogos empresariais, e esse que é o propósito, trabalhar pessoas, desenvolvimento. Ó, você já sacou a importância da participação da Flávia, né? Porque se hoje em dia os donos e donas de empresa têm dificuldade é de recrutar, né? E manter talentos ali dentro. Mão de obra hoje está cada vez mais difícil. E nós falamos de processo no anterior. Né? Falamos de processo. Se a gente falou de processo, temos que falar agora de pessoas. Que são elas que irão executar os processos. Ô Flávio, já indo para a parte prática aqui, daqui a pouco você se apresenta mais ao longo aqui da sua participação, eu percebo que uma realidade dono e dona de micro e pequenas empresas, como é que eles recrutam e fazem seleção? Abre vaga, espalha entre as redes de contato deles, cria uma peça, posta no Instagram e pede a ajuda dos colegas para indicar. Nessa ordem. Mais ou menos. Exatamente nessa ordem. Mais ou menos isso mesmo. E aí, vem as indicações, como é que eles fazem? Eles mesmos recebem os currículos, olha a foto, olha a formação, olha se mora perto, porque muitos olham se mora perto, para não ter que gastar muito com passagem. E aí, não está tendo muita opção no mercado, principalmente boas opções. Inclusive, Flávio, pessoal, tem uma frase que é célebre na parte de contratação de pessoas. Demore para contratar e demita rápido se não estiver dando resultado. Só que hoje, pessoal, a realidade está assim. Contrata rápido porque não tem muita opção. Quem mais ou menos estiver querendo trabalhar lá dentro da sua empresa, você já contrata. E demore para demitir, porque se você demitir, não tem outro para colocar no lugar. Pelo amor de Deus, um caos, né?
Ô, Ronan, eu tenho aí 20 anos de experiência de consultoria com a pequena empresa. Oi, Flávia, né? então você começou o quê? Você estava com 12, 10 anos de idade, né? Bom Começou elogio, novinha, né, Ronan? Falei, gente, que essa dupla tem uma habilidade. E, bom, nesses 20 anos de experiência com a pequena empresa, né, a gente sabe um pouco e tem muito mais para aprender, porque esse mercado muito rápido, com grandes mudanças. Então, a área de pessoas hoje nós temos uma pesquisa que 70% das empresas queixam gestão de pessoas como uma grande dor. Né? Então, nós podemos falar disso, do investimento em gestão de pessoas, como você citou, desde o processo de recrutamento e seleção. Como que a pequena empresa faz isso? E aí, Ela dá uma divulga... dica. Sou dono de uma microempresa, preciso contratar. Como é que... Bom, primeiro, microempresa e pequena empresa. Tem tamanho de empresa para a gente investir em pessoas, em descrição de um cargo, de um perfil? Não importa o tamanho da empresa. A gente tem ferramentas, ações práticas para contribuir com o pequeno empresário, com o dono da pequena empresa, para definir o perfil que ele precisa. E aí nós vamos definir habilidades comportamentais, habilidades técnicas, vamos dar uma nota, um peso para cada característica que a gente definir, e nós vamos estar buscando essa pessoa e avaliando, tentando uma maior assertividade desse cargo que está disponível. Não que nós temos bola de cristal e nós vamos acertar. Não, pode acontecer da gente colocar uma pessoa e a gente não dar certo, né? Mas nós já temos outras possibilidades e formas de substituir. Entendi. Flávio, tem uma frase que eu, de verdade, não sei se eu concordo, porque eu não sei como identificar. Que é uma frase, assim, no mundo do empreendedorismo, são cheias das frases prontas, frases de efeito, que é o seguinte: contrate caráter e treine habilidades. Tem como eu identificar caráter? Aí me responderam uma vez assim: Ronan, é por isso que tem a parte de período de experiência. De 30 a 90 dias que você vai estar ali conhecendo aquela nova pessoa que está na sua empresa, não é? Dica: estou contratando eu mesmo, eu não tenho uma empresa de recrutamento e seleção, acho que não tem dinheiro para contratar tutorianos, eu te garanto que você tem, até porque um dos nossos principais objetivos é que os nossos serviços se paguem, né? O dinheiro que você usou para nos contratar, nós vamos retornar na forma de aumento de lucro, qualidade de vida. Mas vamos supor, estou ali sozinho, tenho que recrutar e selecionar. O que observar? Como é que convida esse pessoal para ir lá? O que eu tenho que fazer para identificar as características ali na hora de contratar, Flávio? Bom, eu vou citar um exemplo de uma empresa recente. Eu fiz uma seleção para uma clínica médica, para um médico, e ele falou: Flávia, eu preciso de uma secretária. E aí eu marquei um horário para conversar com ele, 30 minutos, coisa rápida. O que essa secretária deveria desenvolver no consultório? E ele falou: olha, ela vai precisar, não estou com tempo para a gente detalhar isso, eu preciso de uma pessoa que vai agendar, marcar meus pacientes, né? Aí eu coloquei para ele mais algumas questões, fiz algumas perguntas, ele falou: então tá, vamos conversar. E nós sentamos 30 minutos e fizemos uma descrição de cargo. Escrevemos tudo, todas as atividades, todas as habilidades que essa secretária deve ter para estar naquela clínica. E foi interessante, Ronan, que por último ele colocou: ela vai agendar consultas para mim no consultório. Ela tinha que entender de mídia social, ela tinha que fazer alguns posts, ela tinha que acompanhar o Instagram da agência que ele contratou. Entendi. Ela tinha que saber vender, oferecer os serviços da área de saúde da clínica. Ela tinha que ter uma comunicação. Ô Flávio, mas aí você me chama a atenção por uma coisa, né? Uma super secretária que esse cara está procurando, né? Uma super secretária. E tem uma frase que eu falo o seguinte: gente, não adianta pagar o mínimo e exigir o máximo. Ela tinha que valorizar. Ela tem que valorizar essa secretária. Não adianta pagar o mínimo e exigir o máximo. Porque se você paga o mínimo, tem que exigir proporcional ao que você paga. Então, sem entrar aí no quanto que ele ia remunerar essa secretária, se você está buscando uma secretária que sabe agendar sua consulta, sabe vender, sabe cuidar das suas mídias,
poxa, você tem que remunerar adequado com isso daí. Hoje em dia a gente até fala de CLT Premium, que é oferecer recursos que vão além do salário para que possa ter uma secretária desse nível, né, Flávia? Bom, e a gente começa esse trabalho de pessoas com os donos da empresa. Nós vamos trabalhar e desenvolver a cultura organizacional. Quais são os valores do dono como pessoa? Tá certo? O CPF, para depois ele falar dos valores do CNPJ. E aí, esse CNPJ tem a cara do dono da empresa. Então, a gente vai conversar primeiro com os donos, qual que é a expectativa, o que que eles esperam das pessoas, como que nós vamos treinar essas pessoas, qual que é a disponibilidade da empresa salarial, existe algum benefício que a gente pode oferecer e somar nesse salário. Flávia, mas uma pequena empresa, o que que eu vou oferecer? Nós acabamos agora de negociar, na área de saúde também, toda sexta à tarde, um rodízio, uma secretária folga na sexta à tarde. Às vezes não é um benefício financeiro. Não é um benefício financeiro. Mas é uma folga, né, no dia da semana. Que a gente consegue qualidade de vida com essa equipe. Então, é necessário entender essas necessidades dessa nova geração que chega no mercado, qual que é as expectativas deles e afinar isso com o dono da empresa. Aí a gente começa a trabalhar com os donos, uma decisão, e aí nós vamos disseminar essa cultura, o que a gente chama de cultura organizacional, para os colaboradores, e já na contratação nós vamos fazer isso para identificar uma pessoa que tem também valores parecidos, expectativas próximas do que aquela empresa já definiu. O Flávio, se você falar, é tão perfeito você trabalhar com gestão de pessoas. Eu do financeiro, estou ouvindo ela aqui, até a voz dela encanta a gente, sabe? Dani, é incrível fazer isso. O que a gente gosta é muito bom. Eu estou, gente, maravilhada com ela. Flávia, na parte de estratégia, tem uma parte que a gente chama de conflito da firma, ou conflito de interesse. O que é conflito da firma? O dono sempre acha que está pagando o melhor salário e o funcionário sempre acha que está recebendo a menos. E aí que você que faz gestão de pessoas, como lidar com os dois lados? Porque o cliente interno, a secretária, aquela pessoa que você está contratando ou que você já faz parte da equipe, certamente você tem que deixá-la satisfeita, e o dono da empresa também. Como que você acha o equilíbrio para diminuir esse conflito da firma, esse conflito de interesses, esse conflito que existe, principalmente no Brasil? Desculpa a expressão, pessoal, mas eu acho nojento a cultura de que existe uma rivalidade entre patrão e empregado. Entre dono da empresa e o funcionário, que parece que os dois são rivais e de jeito nenhum são. Eles têm que ser parceiros. O dono da empresa sempre vai precisar de alguém para trabalhar lá, e quem tem característica para ser CLT sempre vai precisar de alguém com característica para ser dono da empresa. Um interdepende do outro. E aí, Flávia, como que você ajuda o dono da empresa a fazer aquele meio de campo ali, diminuindo esse conflito? Você tem alguma dica para isso? Sim, Ronan, eu acho que essa interdependência é o nosso objetivo final. Entender que eles são parceiros ainda é algo que até hoje a gente encontra, sim, né? Patrão e empregado. E uma ferramenta, uma possibilidade de bons resultados que nós temos é desenvolver a comunicação interna na empresa. Nossa. É o que a gente fala hoje de comunicação positiva. Como que é isso, Flávio? Como melhorar essa comunicação interna? Porque realmente é um problema. A gente vê, eu dou treinamentos de liderança em microempresas, grandes empresas, e aí teve uma pesquisa que foi muito interessante, que perguntaram para os líderes quais são as habilidades que eles têm de melhor, e a comunicação ficou em um dos primeiros lugares. Aí depois fizeram a mesma pergunta, quais habilidades que os líderes precisam melhorar, perguntaram para os liderados, e comunicação ficou em um dos primeiros lugares. O líder acha que comunica bem e os empregados acham que ele precisa muito melhorar. E aí, o que faz? Como melhorar?
Isso. A gente precisa definir alguns canais de comunicação. O que são esses canais em ações práticas? Nós podemos ter reunião semanal, já com temas, com um plano de ação de treinamento para aquela empresa. A gente pode ter um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual, que faz parte de uma avaliação de desempenho. O que é essa avaliação de desempenho? O funcionário chegou na empresa, a gente vai escrever para ele em que ele está sendo observado e avaliado. A comunicação dele com o cliente, número de tratamento, número de produtos, o serviço que ele desenvolve, e ele vai receber uma nota em cada item que ele precisa desenvolver. A partir dessa nota, nós vamos criar um plano de desenvolvimento individual. Olha, esse funcionário precisa participar de um workshop de comunicação, precisa participar de um treinamento de relacionamento interpessoal. Muito e aí bom. nós vamos desenvolver nesse plano de ação com a empresa. E são várias formas, né? Como eu comentei, pode ser uma reunião semanal, pode ser um workshop mensal. Nós podemos contratar alguém para dar um treinamento, uma palestra. Pode ser um treinamento desenvolvido dentro da própria empresa por algum funcionário em destaque. Ele recebe esse convite e você trabalha também a valorização das pessoas internas. Ô Flávio, quero trazer aqui, você está falando de comunicação, vou trazer uma experiência que eu e a Dani a gente está tendo como casal, para os donos e donas de empresa entenderem isso daí. É um negócio que chama grupo de WhatsApp. Em muitas empresas são criados vários grupos de WhatsApp com a intenção de melhorar a comunicação e o tiro sai pela culatra. Os grupos de WhatsApp pioram a comunicação. Não tem grupo de WhatsApp para tema específico, se fala de tudo ali no WhatsApp, no grupo, principalmente quando é microempresa, né? Se fala de tudo. Tem que tomar cuidado, porque o que eu vou trazer da nossa experiência? Eu e a Dani, a gente faz terapia de casal. A gente descobriu que o fato da gente ser sócios, ser pai e mãe, a gente não tinha tempo para conversar sobre a gente enquanto casal. Nós fomos perdendo em comunicação. Perdemos muito comunicação como casal. E aí a gente está pagando uma profissional para a gente ter tempo para conversar sobre o casal. E aí, a nossa terapeuta, a Alessandra, vou até mandar um abração para ela, está ajudando demais a gente e tudo. A Alessandra nos deu uma dica. Tem assuntos que a gente tem que escolher, e olha que eu dou treinamento sobre isso, e eu tive que aplicar enquanto casal. Tem assunto que a gente tem que escolher qual canal usar para tratar aquele assunto. Tem assunto, entre eu e Dani como casal, que a gente não pode tratar pelo WhatsApp. Sim. A gente tem muita mania de, durante o café da manhã, a gente conversar de assuntos muito sérios quando a gente só tem o horário do café da manhã. Ou pior, às vezes a gente tem que tomar decisão, a gente faz isso muito, não faz muito, vindo dentro do carro e tomando decisões importantes enquanto um dirige. A gente gasta mais ou menos 15 a 20 minutos lá de casa até o nosso escritório. E aí, em 20 minutos, eu dirigindo, a Dani falando comigo e a gente tomando decisões importantes dentro do carro. Então, uma dica que eu dou, que eu aprendi com a Alessandra, nossa terapeuta de casal, é que para cada tipo de assunto, um canal adequado e um tempo adequado para discutir aquele assunto. Não é isso, Flávia? Um tempo adequado. Quando a Tutorianos chega na pequena empresa, ela está definindo um tempo adequado para sentar com o dono da empresa e desenvolver o que é necessário naquela pequena empresa. Então, está tendo um tempo para comunicação, para que o dono possa conversar com o consultor, definir esses planos de ações financeiro, estratégico, pessoas, vendas, que são os pilares que a gente trabalha. E a gente trabalhando isso com o dono da empresa, nós vamos replicar isso dentro da pequena empresa, do dono com os funcionários.
Ele vai ter que trabalhar, ele vai entender a importância dele contar para a equipe dele qual que é a missão dele, quais que são os valores, como que ele vai disseminar isso no dia a dia. Ô, Ronan, disseminar é você chegar para qualquer funcionário da empresa e perguntar, olha, como que você aplica a missão dessa empresa desenvolvendo o seu cargo? Ele precisa se identificar com as ações que ele executa na empresa, a missão, que ele está cumprindo a missão daquela organização. Pode ser a responsável pela limpeza da empresa. Ela precisa entender como que a missão está sendo executada por ela nessa função. Dani, vou te chamar para essa mesa aqui. Nossa, eu tô só ouvindo a Flávia, eu adoro ouvi-la. Um dos custos que muitos donos de micro e pequenas empresas não colocam na planilha e que em muitos casos é custo grave, é do turnover. O que é o turnover? É o custo que se tem quando um empregado sai da sua empresa, aí tem todo o acerto para fazer, tem todo o tempo de treinamento para ser feito. Não é isso, Dani? Exatamente. Quantos donos de micro e pequena empresa já chegaram na Tutorianos e tem lá na planilha o custo com turnover? Pois é, e é prejuízo mesmo. Agora, como que você consegue mitigar isso aí, né? Inicialmente, o histórico. Você tem que levantar aí todo mês qual foi o custo com esse turnover, né? Sim. É caro treinar, é caro capacitar. Então, como que está sendo? Demitir. É caro demitir, exatamente. Então, como que está sendo? Como que a gente vai diminuir isso para o próximo ano? Então, tem a ver com o indicador que a gente falou no último, né? E agora a gente traz, olha a conexão entre as áreas, mais uma vez, né? A gente falou de indicador, a gente está falando de pessoas, temos indicadores também para as pessoas. Nós temos indicadores né? financeiros, isso é que eu queria falar, igual a Dani está citando aqui, pessoal. Por exemplo, você tem que levantar um histórico de qual que é o custo de demissão que se tem, qual que é o histórico de demissão, trabalhar a cultura, PDI, desde a contratação até o desenvolvimento para diminuir esse custo. E tem, né, Dani, que fazer provisão. Porque, gente, o que eu vejo de dono e dona de micro e pequena empresa que mantém empregado ruim porque não tem dinheiro para demitir, e aí, Flávia, fica aquela situação. A praga do empregado não quer pedir demissão porque ele quer ganhar o acerto. Ele quer receber. Fica fazendo corpo mole. A praga do dono da empresa não fez provisão, não tem dinheiro para manter. Não, praga não é palavrão, não é? Ah, é feio. É feio. Então, o abençoado do dono e dona de empresa não fez provisão. E aí fica que trem? O empregado fazendo corpo mole, querendo ser demitido. O dono da empresa querendo demitir, mas não tem dinheiro para demitir. Mas aí usa o capital de giro. E quando não tem o capital de giro, aí que o bicho pega. Dever de casa não está em dia, né, gente? Não está em dia. Aí você vira quase que refém. Tem que estar em dia. A provisão é dever de casa. O que é provisão, Dani? Explica aí esse termo. Então, você... quando você tem inicialmente um capital de giro para... né, conseguir mandar embora, porque tem todos os custos. Então tem uma reserva financeira, tem um dinheirinho guardado para isso. São termos diferentes, né? Reserva financeira, capital de giro, são termos diferentes. Mas independente do termo, é ter um dinheiro para poder mandar o empregado embora. É ter o capital de giro, né? Para poder fazer isso. É porque que acontece? A provisão, normalmente a gente faz a provisão não para você mandar embora. Você não vai fazer... A ideia desse custo do turnover é você sempre diminuí-lo com ações, né? Com esse trabalho que é feito, você diminuí-lo. Eu acho um absurdo você ter que fazer uma provisão o tempo inteiro para um turnover, por exemplo, que está acima do esperado. Ele vai existir, mas, poxa, o que é o normal para o segmento, né, do seu negócio? Então, deveria-se estar adequado dentro do capital de giro. As áreas, elas conversam, como a gente disse, né? O financeiro tem que ter esse diálogo e a gente não vê muito isso nas empresas, né? Não existe a ligação das áreas, as decisões são tomadas sem essa análise, sem essa comunicação que deveria haver, né? Ô Dani, falando aí dessa conversa entre as áreas,
é muito importante a gente definir os indicadores financeiros, indicadores de recursos humanos e colocar esses indicadores conversando e auxiliando na análise. A gente não faz a análise de um indicador isolado, né? Eu posso avaliar o índice de turnover, mas eu tenho que avaliar outros indicadores também. Eu posso avaliar lá a satisfação da equipe com a empresa, eu posso avaliar vendas, como é que estão as minhas vendas, né? Às vezes eu estou com o índice de turnover baixo, mas você vai avaliar outros indicadores e a empresa não encontra-se bem. Às vezes é porque ela não tem esse capital de reserva para poder fazer essa troca no quadro. Então, o indicador, a gente sempre vai fazer uma análise, uma conversa entre 2, 3, 4 itens. Mais abrangente. Mais abrangente. E aí a importância de fazer financeiro, vendas, pessoas, e a gente começar a definir com o pequeno empreendedor pelo menos aí 2 a 3 indicadores de pessoas. Não precisa de ser 10, 15 não, tipo gente. Quais? Você pode falar o índice de turnover, número de horas de treinamento, Legal. Legal. de educação, Aí de fui reunião. de novo lá no financeiro. Olha que legal, eu vou lá no Tá financeiro. certo. Muito legal. Eu posso definir. Eu posso fazer avaliação de desempenho, é outro indicador. E eu posso desenhar um gráfico para o meu funcionário e mostrar para ele a evolução dele, né? Mostrar para ele que é capacitação, que ele está melhor. Ô Flávio, agora eu quero que você dê uma dica pro dono e dona de empresa que é paizão ou mãezona. Porque você falou aí, a gente falou, que muitos não demitem porque não tem dinheiro. Mas tem muito dono e dona de empresa que tem apego ao colaborador e não manda embora porque gosta, porque é gente boa, porque já é praticamente da família, ou porque ele é bonzinho, tem coração mole, que não sei o quê. Então o dono e dona de empresa atuam muito como paizão, mãezona. Que hora que é para demitir? Que a gente falou de contratar assertivamente, fazer PDI, mas tem hora que tem que demitir, né, Flávio? O que avaliar se vale a pena ainda investir naquele empregado ou está na hora de demitir? Ronan, eu falo que a gente chega numa pequena empresa e a gente não vai chegar com todas as respostas, Sim. com todos os conhecimentos. Nós vamos avaliar as limitações daquela empresa, nós vamos avaliar a realidade, o ramo de atividade e vamos orientar com alguma metodologia que possa ajudar a ter consciência da saúde da empresa. O que está em jogo ali é a saúde da empresa, não é a saúde da amizade com ele, não é a saúde do momento da história que ele tem com aquele colaborador, né? Onde que dói na sua empresa a gente continuar dessa forma? Inclusive, e a gente mostra isso para ele, mesmo assim nós vamos considerar as falas, o feeling do empreendedor é muito importante, né? Tem um ditado antigo, um ditado chinês, que fala que um relógio, mesmo estando estragado, 2 vezes no dia ele vai marcar a mesma hora, a hora certa. Né? Ou seja, mesmo com todos os indicadores, com todo o nosso trabalho de metodologia, nós vamos considerar, sim, a situação dessa demissão para esse dono dessa empresa e trabalhar isso. Ô Flávia, tem gente que... Teve cliente nosso já que é tão paizão, tão mãezona, que falou assim, ô Rona, você demite para mim? Você vai lá e conversa fazendo um favor e demite para mim, que eu não tenho coragem de ir lá demitir e tudo. Flávia, a gente está sempre presenteando aqui com a nossa audiência, os participantes, quem está nos assistindo aqui, e eu quero presentear com 1 hora de consultoria sua, quem está nos assistindo aqui, para você ajudar esse dono e dona de empresa a analisar pelo menos uma função da empresa dele. Pode ser? Pode ser, combinado. Vai ser um prazer. Vou mandar um modelo preenchido, um modelo para ele aplicar na empresa dele. Excelente. Depois ele preenche e você ajuda a analisar? Ajuda a analisar. Pode contar comigo. Então você que é dono e dona de empresa, está assistindo aqui agora, você acabou de ganhar 1 hora de consultoria sobre gestão de pessoas com a Flávia Alvim, hein?
Não é com qualquer pessoa, não, com a Flávia Alvim. Flávia, quem está interessado em aproveitar essa oportunidade, como é que te acha? Olha, pode entrar no meu Instagram, Tutorianos Divinópolis, Flávia Alvim. E lá no meu Instagram tem um diagnóstico disponível. Quem quiser realizar o diagnóstico, tá? É um diagnóstico de uma visão sistêmica da sua empresa e tem algumas questões que nós vamos avaliar a gestão de pessoas. Legal. Tá? E você tem um número que a pessoa pode mandar E tem um meu WhatsApp? telefone, que pode mandar meu WhatsApp, está lá no Instagram também, mas meu telefone é 37998625111. Massa. Repete aí, Flávia, fazendo favor. 937 é o prefixo, 998625111. Excelente. Então, independente do tamanho da empresa, gestão de pessoas é um grande investimento, né, Flávia? É um grande investimento. Invista em pessoas, gente, vocês vão colher resultados. Excelente. Dani, quer falar alguma coisa? Caramba, esse time de tutorianos. Que orgulho, hein, Dani? De X-Men. Que orgulho fazer parte desse grupo. Que orgulho. Tá gostando de fazer parte da Tutorianos? Muito, muito, né? Por que eu escolhi a Tutorianos? A Tutorianos é uma empresa que tem uma identidade, uma cultura organizacional, missão, valores, né? Gosta de pessoas, transparência, comunicação. Tudo que a gente está ensinando, a gente está vivendo aqui na Tutorianos. Essa é a nossa essência. Uma grande Aquilo identificação. A gente aplica para os nossos Uma clientes. grande oportunidade de fazer parte desse time. Parabéns. Tem muito orgulho. Obrigada, Flávia. Gente, estamos ainda no episódio 024. Você que assistiu o 023, você sabe o que vai acontecer agora. Nós vamos dar uma pausazinha para trocar de especialista. Nós vamos chamar aqui o Johnny. O Johnny. Mato Grosso. Lá do Mato Grosso, um grande especialista também, para falar para a gente sobre como transformar a sua empresa em um bom negócio. Não saia daí que é só uma troca de cadeira aqui, tá bom? Então a gente continua aqui com o episódio 24 e estamos com o Johnny. Johnny, que é do Mato Grosso, diretor executivo da unidade Primavera do Leste, e veio falar aqui pra gente, né, Johnny, sobre sustentabilidade. Fala aí com a gente, Johnny, se apresenta e fala um pouco pra gente aí sobre o Johnny, assunto. Até antes de você falar, cara, eu tô curioso, eu vou até ficar caladinho aqui, se é que eu consigo, né? Sustentabilidade, cara, um tema que tá alto aí, tá muito na moda, né? A nossa filha, Mariana, filha, beijão pra você, papai te ama, mamãe também. Ela tá estudando sustentabilidade na escolinha, ela tem 6 aninhos, tá estudando sobre sustentabilidade na escolinha. E o nosso tema aqui é como transformar a sua empresa em um bom negócio. Se apresenta aí, e se você puder dar um conceito sobre o que é sustentabilidade, para a gente dar uma alinhada, porque eu percebo também, Johnny, que muita gente acha que sustentabilidade é uma coisa, só reciclar o lixo lá de casa já é sustentabilidade, enfim. Então, se apresenta aí, explica para a gente também um pouquinho o que é essa tal de sustentabilidade e como aplicá-la numa micro e pequena empresa, Johnny. Então, eu sou professor, né? Eu leciono há quase 10 anos, professor de Biologia e Ciências. E sou especialista em QSMS, que é um sistema de gestão. Só um momento. Quer começar de novo, Luquinha? Vamos começar na parte dele se apresentando? Tá bom. Tranquilo. Botou no silencioso aí, velho? Botei. Então vamos começar de novo. Você vai se apresentar de novo, beleza? Ok? E pode se apresentar, Johnny. Eu sou professor de Biologia, leciono há quase 10 anos. E sou especialista em Sistema Integrado de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Eita. Então, eu trabalho com sistemas integrados de gestão, onde eles, né, as empresas, né, dependendo do porte, podem, né, integrar várias competências, né, para que a empresa seja autossuficiente em diversas dimensões. O que é uma empresa autossuficiente, cara? Dá um exemplo aí. Então, ela tem que utilizar a matéria-prima, ter um processo enxuto, né, sem descartar, né, nem energia e nem material, e tem que agredir minimamente
tanto o meio ambiente, né, quanto as pessoas que trabalham naquele espaço. Então, é uma visão mais integral, né, de todo o processo, né, um olhar baseado na qualidade, né, do sistema de produção daquele local. Cara, olha só, vou dar um exemplo aqui. Eu vou até citar o nome da empresa, porque quando o exemplo é bom, a gente tem que citar o nome. É a Cenibra, que é uma fábrica de celulose, né? Que há 12 anos eu presto serviço lá. Para mim, é uma das melhores empresas para eu prestar serviço, com respeito com o fornecedor. A Dani sabe. Toda vez que a Cenibra pede proposta, né, Dani? Toda vez que eu tenho que ir lá na Cenibra, o meu dia é diferente. Eles trabalham com muito respeito com o fornecedor e tal. Então, adoro prestar serviço lá. E estou muito satisfeito que eles já pediram proposta para o ano que vem. Então, a nossa parceria vai continuar. E eu tive a honra e a felicidade de conduzir o programa de desenvolvimento de estagiários da Cenibra. Olha como é que a Cenibra é. Ela investe no estagiário, cara, assim. E investe mesmo. E a gente ficou de maio a dezembro lá. E aí você está falando isso de sustentabilidade. Os trabalhos que foram feitos lá pelos estagiários me surpreenderam muito, assim, no nível. Por exemplo, ela pega um rejeito ou uma sobra da produção. Por exemplo, teve um estagiário lá que pegou o lodo, que é uma sobra, um rejeito da produção de celulose, estudou o lodo e viu que ele tem potencial energético e tem como transformar aquele lodo em algo para voltar lá para dentro da fábrica e gerar energia para a fábrica. E aí também diminuindo a poluição dos efluentes lá e tudo. Isso é sustentabilidade? Mas assim, tem uma questão aí, tá? A maioria, eu acho que 99% das pessoas que não estudam sobre o assunto acham que sustentabilidade é simplesmente fazer gestão de resíduos. E aí, Renan, eu quero te chamar a atenção para uma coisa que as pequenas e médias empresas têm, que talvez muitos não se dão conta. As pequenas empresas, elas têm um maior papel de sustentabilidade que as grandes. Olha! Você sabia disso? Explica pra gente. Explica aí. Por exemplo, se você consome um frango que é de um pequeno empreendedor, você está impactando menos o ambiente do que se você comprar um da zona industrial. Porque o transporte, a poluição gerada pelos caminhões e todo o resto, né, impacta diretamente na pegada de carbono, né, no crédito de carbono, na poluição da atmosfera. Cara, então, muito interessante, assim, isso é verdade. Quando você é atendido pelo empreendedor local, você está contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Então, eu queria trazer aqui alguns dados aqui para a gente entender um pouco esse cenário da importância de ter e valorizar esse papel que você faz lindíssimo de valorizar o pequeno empreendedor, que foi um dos motivos de eu estar aqui trabalhando e conversando com você agora, foi esse, porque vim justamente alinhar com esse tema da sustentabilidade. Então, por exemplo, 53, fonte do Sebrae, tá? 53,4%, né, das microempresas são geradoras de riqueza no comércio. Né? Então, isso é um dado, né, bem importante. Tem outro aqui também, né, mas eu não vou olhar. Mas quem quiser, dá uma procurada para entender qual é o impacto na receita do Brasil, do micro e pequeno empreendedor, para entender o quanto o PIB, né, dessa comunidade é forte e quanto eles são importantes. E aí eu vou te colocar uma outra questão que é um pouco filosófica, mas é assim: por que será que nós, que somos temos tanto conhecimento, temos tanta tecnologia, não temos um avanço na civilização tal como gostaríamos, né? Então, assim, nossa civilização hoje é autoavaliada como uma civilização atrasada, em decorrência de todo o avanço tecnológico e científico que temos. Inclusive, Johnny, a gente fala que muitas vezes o avanço moral não acompanha o avanço tecnológico e científico. Tá aí o gap, né? Eu vi uma palestra de uma pessoa uma vez que falava que a gente mal é merecedor de ser chamado de civilização. Que a gente ainda precisa evoluir muito para merecer ser chamado de civilização. E que um dos gaps que existem é que o desenvolvimento moral não tem acompanhado o ritmo do desenvolvimento
tecnológico científico. Uhum. E aí eu vou te falar aqui onde é que entra essa questão do microempreendedor. Nesse momento, se a gente prevê um cenário onde o microempreendedor e o pequeno empreendedor é totalmente assistido, por exemplo, com a franquia, com a Tutorianos, né? Imagina um cenário nacional onde nós conseguimos dar esse suporte. O Brasil é um calcanhar de Aquiles, perder tantos grandes negócios, perder tantos empresários por falta de gestão, por falta de orientação, por falta de fazer parte desse ecossistema de funcionamento. Então, a Tutorianos, ela constrói uma base de sustentabilidade também. Olha! Que isso, hein, Dani? Somos Nós estamos chiques demais, hein? sustentáveis. Ô, Johnny, isso que você está falando faz tanto sentido que tem um livro do Simon Sinek que é Comece pelo Porquê. E o propósito, o porquê da Tutorianos é muito forte. Eu e Dani somos donos ainda de microempresas, a gente vem da microempresa. Você falou aí da importância da microempresa, mais de 90% dos CNPJs do Brasil são de micro e pequenas empresas, sem contar os MEIs e tudo. A gente gera, a maioria dos empregos é gerado pela micro e pequena empresa e o nosso porquê é muito forte. Quando eu vejo que 6 em cada 10 empresas no Brasil não chegam a completar 5 anos de existência, eu fico muito triste. Principalmente, eu citei no episódio anterior, quando você vai analisar a causa. Por que essas empresas quebram? Por que 60% das empresas quebram? Falta de um apoio. E a Tutorianos, a nossa missão é ser o apoio que o dono e dona de micro e pequena empresa precisa e merece para alcançar o futuro que ele deseja. Então, se a gente ajuda essa empresa a performar, nós estamos ajudando o Brasil a gerar riqueza, gerar emprego, desenvolvimento econômico, social, ambiental. Nossa. Então, assim, o impacto é muito maior do que se imagina. Sabe que eu ainda não tinha analisado por esse prisma? E que, né, você tinha feito essa análise? Não. Que a gente não foi combinado, não, tá? Juro, O tanto que a Tutorianos contribui com o impacto social, sustentável. E aí, Renan, eu quero, baseado nessa fala, eu quero deixar uma mensagem para esses pequenos empreendedores e para esses microempreendedores. Que eles não desistam. E eu quero dizer que você consegue. Não desiste, você consegue. Se você precisa de ajuda, entre em contato com a gente, entre em contato com outras pessoas que, se não for com a gente, mas entre em contato com outras pessoas que possam fortalecer o negócio. Ô, Johnny. Né? Porque, pode falar. Isso é muito importante, principalmente você que é homem que está nos ouvindo. Nós já falamos isso em outro episódio. Quantos % dos nossos atuais clientes de consultoria são mulheres, Dani? Ronan, 72 ou 73%, tá? A maioria... E quando vai o homem, ele diz, minha mulher que falou para eu vir. Uhum. O homem, Johnny, tem mania de ser rompedor, vai na tentativa e erro. O homem não costuma pedir ajuda, né? Nem na saúde dele, muito menos na saúde da empresa. Então, esse recado que você deu aí é muito importante, principalmente para homens. Para quem não entende o que é sustentabilidade, na verdade, né, é essa questão do ecossistema. Quer dizer, nós estamos interligados. As microempresas, elas precisam estar conectadas com vários setores. A gente não precisa aprender tudo, mas ela precisa estar conectada, né? E essa conexão, ela vai garantir a sobrevivência dela, né? E, Ronan, eu trouxe aqui uma ajuda, tá? Uma ajuda que qualquer empreendedor vai conseguir aplicar. Pode aplicar a partir de hoje, pode pegar seu caderninho aí, que eu vou aplicar uma dica aqui, que eu não sei se já existe esse método ou alguma coisa parecida, mas eu estruturei aqui e vai ser muito fácil de ele aplicar. Esse, que é a importância de fazer a avaliação do contexto. E aí, quando eu estou fazendo a avaliação do contexto, eu estou me referindo tanto à empresa dele, o ambiente, as pessoas, né, e também o próprio negócio. Porque, às vezes, né, o empreendedor ele consegue ver apenas uma ou outra dimensão, ele não consegue ver o todo. E com esse método, ele vai conseguir fazer uma autoavaliação e, assim, conseguir fazer a progressão dele. Vai lá. Então,
Por que o ambiente, né? Então, Renan, eu queria te falar assim que porque o ambiente, ele é forte. Ele é muito forte, aliás. Tá? Eu vim de uma realidade onde eu me formei, eu passei 3 anos tentando buscar uma estabilidade na capital de São Luís e eu não conseguia. E as pessoas à minha volta, né, começavam a achar que eu estava fazendo porque eu não queria nada com nada. E aí, assim, eu estava sendo sufocado, né, pelo ambiente. Eu não tinha pessoas, eu não tinha conexões que me fizessem sair daquela situação. E quando eu vim para cá, eu consegui, né, ter algumas experiências. Mesmo professor, eu trabalhei como líder no controle de qualidade de empresas grandes. Trabalhei em fazendas, morei em fazendas, né? Então, assim, nada foi fácil, né? Mas, assim, muito aprendizado. Uma transformação enorme na minha vida. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi mudar o ambiente. Então, peraí, vou mudar o ambiente. Alguma coisa está errada. Mudei o ambiente. Depois, me aproximei de pessoas que me ajudassem a alcançar o meu propósito e meu sonho. Depois, busquei conhecimento, né? Ninguém precisou me dizer, faz isso que tu vai ganhar esse emprego. Não, eu digo assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa, né? E o que eu fiz foi a especialização em controle de qualidade, né? E aí, quando fala de pessoas, tá? Também tem a ver com... os amigos, tudo bem, né? Mas também tem a ver com um lado profissional. Quer dizer, fica... Se você não quer ser amigo, mas começa a escutar pessoas que sabem mais que você. Começa a ouvir, né? Pode falar, Renan. Ô, Johnny, a gente até fala o seguinte, né? Se você está numa mesa na qual você é o que sabe mais daquele assunto que está sendo conversado, troque de mesa. Uhum. Né? Troque de mesa, porque provavelmente você vai aprender muito pouco ali e tudo. E isso é um aprendizado que eu tive. Eu gosto muito de falar, mas aí eu aprendi com a seguinte frase: toda vez que você está falando, você está apenas repetindo aquilo que você já sabe. Toda vez que você está ouvindo, você se cala e passa a ouvir, você está se dando a oportunidade de aprender algo. Então, se você está sentado numa mesa onde você é o que conhece mais sobre o assunto que está sendo discutido lá, então provavelmente você tem poucas chances de aprender algo. Poucas chances, né? Aliás, não tem ninguém que sabe tudo de determinado assunto. Você sempre aprende, né? E toda vez que você está falando, você só está repetindo aquilo que você já sabe. Então, você vai para um encontro com grandes empresários, se você fica falando o tempo todo, você não se dá a oportunidade de aprender também. Uhum. E você citou uma questão de ambiente, eu gosto muito da palavra ambiência. Como que o fato de você estar dentro de uma empresa que tem cultura de crescimento, de desenvolvimento pessoal, que tem valores que você se identifica com ela, a ambiência faz você evoluir. Quando você está junto de pessoas que pensam positivo, que querem crescer, a ambiência faz você evoluir. Mas o contrário também acontece, né? Tem um estudo que mostra que é da reclamação passiva, do efeito passivo de reclamação. Tem muito a questão de fumante passivo. O que é isso? Quando você convive com pessoas que fumam, você acaba prejudicando o seu pulmão também, que você está inalando aquela fumaça de quem fuma. Mas tem o reclamante passivo. O que é isso? Quando você convive com pessoas que vivem reclamando, os estudos mostram que se você ficar 5 minutos perto de alguém que está reclamando, afeta os seus neurônios e o formato, as conexões do seu cérebro. Te prejudicam conviver com quem reclama. Sim. E aí imagina o prejuízo do cérebro de quem reclama. Né? Então, isso que você está falando de ambiente é fundamental. E aí, assim, falando desse momento, né? Mas assim, o empreendedor criou o negócio é próspero, ele está vendo a oportunidade, e aí ele cria o negócio e aí ele começa a se enrolar, né? Começa a ter dificuldades, sozinho, ele se isola, ele não faz parte do ecossistema, né? Ele não quer mais gastar dinheiro com coisas que ele julga que é desnecessário, né? Então, assim, e aí é que vem aqui a virada de chave, né? Que é o autodiagnóstico que eu vou apresentar aqui agora. Então, a primeira coisa que o empreendedor deve fazer, na verdade, não só o empreendedor, tá, Ronan? Qualquer pessoa deve fazer isso de maneira frequente, que é a autoavaliação do seu propósito.
Né? Então, ele precisa fazer uma autoavaliação. Como que ele pode fazer uma autoavaliação? A primeira coisa que ele deve fazer é o seguinte: já tem um propósito? E saiba que isso é uma das tarefas mais difíceis, é definir um propósito. É mesmo. É muito difícil. A gente pergunta muito assim. Às vezes a gente acha que achou, né? Às vezes a gente acha que sabe, e só quando chega de fato a gente sente. A gente tem, Johnny, na Tutorianos o T3, né, Dani? Que é para quem quer empreender. E uma das perguntas que eu faço na reunião de venda, antes da pessoa contratar a gente, é assim: por que você quer empreender? Você quer chegar aonde? Você quer empreender por quê? O que está te motivando a empreender? Porque se não souber essa resposta, já está começando errado. Sim. Então, o propósito é a primeira parte. E aí eu vou colocar aqui um checklistzinho para essa pessoa. Sim. Você faça agora essa reflexão. Se você já definiu o seu propósito, o que você está fazendo para chegar até ele? Né? A maioria das vezes remando contra. Se você está fazendo, se você está só resolvendo um problema e não seguindo o propósito, quer dizer, né, se você não está subindo um degrauzinho de cada vez, mas beleza, vamos encarar que você está fazendo o seu propósito. Se você está fazendo, qual é a intensidade? Com qual a intensidade? Uma vez por mês, por semana, todo dia, 10 vezes na semana? Você pensa em algum momento nesse propósito ou está só guardado numa caixinha lá? Qual a constância com que esse propósito ele é feito diariamente? A constância do amadurecimento desse propósito. Qual é o tempo que você tem gastado nesse propósito? Né? Quer dizer, vamos pensar no mercado. Só ficar vendendo ali não é amadurecer o propósito, é só operacional. O propósito ele tem a ver com a estratégia e o planejamento, tanto da empresa quanto do profissional, que é o PEC. É o planejamento estratégico de carreira. Né? E aí, depois disso tudo, depois de um tempo, 6 meses, 1 ano, faça o seguinte processo. Qual foi o progresso que você teve? Se você fizer tudo isso, Ronan, e você ver o progresso, conseguir visualizar o progresso, você está no caminho certo. Top, hein? Tô até aqui ouvindo. Estou bem caladinho aqui. Então, primeiramente, o autodiagnóstico. Qual é o meu propósito, o que eu estou fazendo, qual a intensidade, constância, duração e a avaliação dos indicadores de progresso. Segundo passo, a avaliação diagnóstico empresarial. E é aí que a Tutorianos entra. Acho que a Dani já me falou, né, que temos, né, um link, né, onde a gente... Qualquer pessoa, né, Ronan? Gratuito. Pode ter acesso a esse link, onde pode fazer um diagnóstico, né, empresarial para saber como é que está a saúde dessa empresa, se a empresa está bem. Se a empresa estiver bem, maravilha, parabéns, né? Mas se a empresa não estiver bem, você vai ver, você vai saber quais são as fraquezas, as debilidades, onde você precisa, né, evoluir. Sua empresa terá até uma nota de 0 a 100... Você vai, né, preenchendo ali menos de 2 minutos, de 0 a 100, e notas individuais para cada área. E no final disso, isso tudo é super visual, tem um gráfico mostrando esse resultado. Fica claramente, bem visível mesmo, como eu disse, você consegue enxergar onde você tem que empregar a maior força. Qual área precisa de maior ajuda e apoio para que o seu negócio alcance aquela nota máxima. E você está falando aí, Johnny, isso aí, a Tutorianos tem até uma ferramenta, voltando aí um pouquinho que você falou, de autoconhecimento e autoavaliação. Isso aí conhece-te a ti mesmo, né? Você tem que investir em se conhecer. Foi um dos melhores investimentos que eu já fiz. Anos de terapia, já fiz processo com coach, já fiz aquela avaliação do DISC, que é uma avaliação aí de comportamental também. E na Tutorianos a gente tem uma ferramenta que é chamada Dinâmicas Humanas, que é da Sandra Siegel e o David Horn, que escreveram um livro sobre dinâmicas humanas, onde a gente ajuda o dono da empresa a avaliar qual que é o perfil dele e, baseado no perfil, ajudá-lo a melhorar o comportamento dele como dono. É impressionante, pessoal. Várias empresas chamam a gente falando assim:
Ronan, minha equipe não faz isso, eu estou tendo muito problema. Na hora que a gente vai ver, o principal problema da empresa dele é ele mesmo. Você tocou em um dos maiores diferenciais competitivos da Tutorianos. O nosso olhar, ele vai muito além do olhar para a empresa. Por isso que a gente fala que a gente não vende consultoria. Porque se nós não mudarmos a mentalidade, se nós não trabalharmos o que, né, Johnny disse, o propósito, o porquê. Ronan tem uma palestra que fala o porquê, né, Ronan? Você já sabe o porquê que você veio a essa terra, né? Qual que é o seu porquê? Inclusive, no meu livro, eu tenho um livro que eu usei. Ao invés da gente falar sobre propósito de vida, a gente falar sobre propósito de fase de vida. Porque em cada fase da nossa vida a gente tem um propósito. As empresas também têm etapas. Tem a parte da ideação, tem a parte ali de vender o almoço para comprar a janta, tem a fase ali de alavancagem, de crescimento, amadurecimento, né? Então tem fases. E em cada fase a gente pode ter um propósito. O nosso propósito na Tutorianos, né, Dani? É levar a transformação de vida que a gente teve para os nossos clientes. É levar o orgulho que a gente tem da nossa empresa para que o nosso cliente tenha orgulho da empresa dele também. Que tenha a qualidade de vida que a gente tem, que sinta a realização que a gente sente, né, Dani? E aí, então a gente fala sobre atual propósito de vida, da sua atual fase de vida. E eu costumo falar que para quem não sabe o que quer, nada tá bom. É muito comum isso, sabe, Johnny? A gente recebe donos de empresa, que a gente teve até uma reunião muito bonita com um cliente nosso, que é assim, vários donos e donas de empresa já chegaram lá e não sabem. Ah, Ronan, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo. Aí na hora que a gente mostra que boa parte, a média, Johnny e Dani, de lucro que uma microempresa dá no Brasil é de R$ 6.500. Então, qualquer dono de micro e pequena empresa que ganha mais do que isso mensalmente, já está melhor do que a maioria dos donos e donas de microempresa. Então, você que está nos ouvindo, às vezes você já chegou lá e nem sabe, porque não sabe onde que queria chegar. Isso. E aí já chegou lá e não está nem sabendo. E aí tem uma dificuldade danada de valorizar as conquistas que ele já teve. Isso é muito importante, né? Johnny, quem está nos ouvindo, como é que você pode ajudar? Eu quero dar 1 hora de consultoria com você, para quem está nos ouvindo. Como é que você vai ajudar quem se interessar? E o que você pode fazer por esse dono e dona de empresa que falar assim, eu quero 1 hora com o Johnny? Olha, vai ter os dois perfis, né? Tanto aquele que quer iniciar um negócio, quanto aquele que, né, quer já arrumar negócio, a casa, né? Quer dar uma arrumadinha lá. Então, assim, eu acho assim que eu tô disponível, né? Na verdade, Ronan, eu queria 1h30 de DonoCast, porque eu queria falar muito mais coisas, né? Então, assim, eu sinto prazer em compartilhar aquilo que eu sei. Então, assim, o empreendedor que se tocou, né, com isso que eu estou falando, né, e quer saber mais que eu ia falar aqui, que eu não vou ter tempo para falar, pode vir, né, pode entrar na tutorianos.primavera do leste no Instagram, ou acessar meu contato 66996150722. Pera, rapaz, calma. Vamos lá. Como é que é o seu contato? DDD 66 996150722. Né? Pode entrar em contato comigo, né? Que a gente vai dar todo um suporte e aí eu falo assim, Ana, nós aqui somos um ecossistema, então assim, nós vamos fazer, eu vou fazer de tudo para ajudar esse cliente, né? Mas se tiver alguma coisa que eu não puder ajudar, eu tenho um contato de quem tem. Isso aí, nós estamos na maior rede de consultores, a rede que mais cresce no Brasil, numa rede colaborativa que a Dani adora falar. Isso aí. Johnny, eu mesmo quero 1 hora com você, porque eu amei descobrir que a Tutorianos tem essa pegada de sustentabilidade, né, Dani? A gente nunca caiu a ficha para isso, né? Posso marcar 1 hora com você para você explicar como é que a Tutorianos é sustentável? Vambora, Dani? Não, gostei demais. Eu quero pôr isso, sabe? Eu quero divulgar isso para as pessoas. Isso aí. A gente sempre aprende tanto conversando, né? Johnny, e se você tivesse
mais 1 minuto de crédito aqui no nosso podcast. O que você gostaria de falar? Eu quero compartilhar uma frase de um maestro chamado Colin R. Davis, né? Que ele fala sobre a diferença entre o sucesso e o fracasso. Olha. Eu peguei uma colinha aqui, eu vou dar uma lida. Fica à vontade. O caminho para o sucesso e a estrada para o fracasso são quase exatamente o mesmo. Não há uma única pessoa no mundo que tenha começado um projeto para ficar de pernas pro ar. Ninguém se propõe a fazer um filme ruim ou escrever um livro medíocre. Ninguém se casa na esperança de que a união se dissolva em um divórcio difícil. No primeiro dia de um novo emprego, ninguém sonha com o momento em que você será chamado a uma pequena sala, mandado colocar seus pertences em uma caixa e será demitido. Todos nós começamos com boas intenções. Então o que passa? Às vezes falhamos por ser complacentes. Nós consideramos nossos cônjuges garantidos, reduzimos nossos esforços em fazer aquele livro que seria a nossa obra-prima. Outras vezes, o fracasso é lançado sobre nós por situações além do nosso controle. Uma recessão global acaba com a nossa carreira. Um acidente nos rouba o nosso cônjuge. Seja qual for o motivo, às vezes não vemos isso chegando e talvez esteja tudo bem. O sucesso é frágil e raro. Mas isso não deve nos trazer dor. Em vez disso, deve nos fazer apreciar as coisas boas quando elas acontecem. Mais importante, entender quão tênue é a linha entre o sucesso e o fracasso deve nos inspirar a ser mais vigilantes. Não podemos nos dar ao luxo de ser complacentes. Há muito em jogo. Excelente, Johnny. Queremos te agradecer por estar aqui com a Tutorianos, com a gente. Agradecer por ter rodado 1.700 quilômetros para estar aqui com a gente hoje. Tá? Muito obrigado. E estamos ainda no episódio 024. Você não saia daí, porque nós vamos para o terceiro e último bloco do episódio 024. E que sabe quem vai sentar aqui nessa cadeira aqui com a gente, no terceiro bloco do episódio 024? O CEO da maior e mais premiada rede de franquia contábil da América Latina. Vamos de novo? A gente até decorou, né, Dani? Quem vai estar sentado aqui com a gente? Ele é CEO de onde? Da maior e mais premiada rede de franquia contábil da América Latina. Eita, então você não pode perder. Aguiar. Ricardo Aguiar, nosso sócio na Tutorianos, com muito orgulho. Então, não saia daí que a gente já vai para o terceiro bloco do episódio 024. Valeu? Olá, estamos iniciando o terceiro e último bloco do episódio 024 do O Dono Cast. Hoje estamos falando sobre como transformar a sua empresa em um bom negócio. E a gente, Dani, está recebendo ninguém menos do que o Ricardo Aguiar. O cara. Ricardo Aguiar, além de sócio na Tutorianos Franquia para Consultores, o cara é CEO. Como é que é, Israel? Você que está aí nos bastidores, ele é CEO e diretor executivo da maior e mais premiada rede de escritórios contábeis da América Latina. Uau! Nossa senhora, não consigo nem falar. Ricardo? Porra. Eu não consigo nem falar. CEO e diretor executivo da maior e mais premiada rede de franquia contábil da América Latina. Primeiramente, parabéns, hein, seu Ricardo Aguiar. Para todos nós, né? Dani, obrigado pelo convite. A Tutorianos, para quem não sabe, faz parte com muito orgulho da rede NTW, da NTW Group. Aliás, Ricardo, para a gente começar, se apresenta aí, fala um pouco da sua formação e depois fala também, você que é aí diretor de expansão aí da NTW Group, fala um pouco também dos números da NTW, quantas vezes premiada, quantos escritórios e só crescendo, né, Ricardo? Então, quem é o Ricardo Aguiar e fala sobre a NTW também. Oi, Ronan, Dani, tudo bem? Falar da NTW, do grupo NTW, é um prazer, né? Eu sou Ricardo Aguiar, sou pai de 3 filhos. Eita. Avô de 2 netas. Olha! Casado com a dona Roberta. Eita, que me atura demais da conta. Abração, Roberta, você vai pro céu, tá? Eu sou graduado em administração, eu tenho pós em administração financeira, tenho pós em psicologia de marketing e agora
terminando a graduação em contábeis, depois de tanto tempo, né? A maior rede de escritório contábil da América Latina, resolvi ser contador. Passei no CFC. Parabéns. Acabei. Nem divulgaram, eu tô falando já de primeira mão, mas já tá lá, contei lá, peguei o gabarito e ó... Nunca é tarde, tá vendo? Tá O Ricardo, apesar de novo, já é avô e tá graduando aí em Obrigado pelo contábeis, novo, hein? tá? Obrigado pelo novo. Deixa eu tentar levantar aqui para não pegar a parte falha aqui da... E aí, Ricardo? Você se apresentou. E a NTW? Pois é, vamos falar da NTW. A NTW... A minha vida começou na NTW há 14 anos atrás, né? Eu vinha de uma carreira em concessionárias, né? Chevrolet, Scania, a vida foi toda carro. Depois eu fui fazer... Eu não queria fazer a carreira em banco, não, mas acabei seguindo. Foram 15 anos, né, na área bancária. Passei por diversos bancos, sempre na área de veículos, né? Então, liberação de crédito. E eu aprendi uma coisa com meu pai, sempre busquei alta performance. Então, sempre quis ser o melhor de onde eu passei. E tem um lado bom e o lado complicado, porque quando você é alta performance e instituição grande, eles te mandam para locais onde tem problema de performance, né? Então, você tem que ali fazer com que aquela área ela comece a desenvolver. Então, o nosso prêmio é um castigo de mandar para um lugar longe. Tudo também compensado por uma terapia que a gente chama terapia do conta-cheque, né? Então, você morre de trabalhar e no final do mês você olha e opa, tá valendo a pena. Então, dentro desse processo de terapia do conta-cheque e buscar uma alta performance, as metas eram muito altas, saí com uma meta acho que de 85 milhões, se não me engano, que era uma meta mensal, e isso nos disciplina, né? Você tem que ter 3 metas no dia, depois tem a meta diária, a meta semanal, a quinzenal e a mensal, e assim que você conseguir. Então, eu fui muito disciplinado. E hoje eu busco passar isso, né, porém de uma forma mais leve para a equipe, para chegar nesses números da NTW, né, e da Tutorianos e das empresas do grupo NTW, para que a gente possa crescer sempre muito. E crescendo a franqueadora, também ela vem em prol dos nossos franqueados, que eles são a razão, né, do sucesso, que você sabe muito bem aquela frase que eu sempre digo, né? Franqueado feliz é o franqueado que ganha dinheiro, né? Então a gente busca desenvolver, né? Então, ou seja, hoje a NTW, o grupo NTW são mais de 300 franquias, né? Somando quais são as principais franquias: a Tutorianos, a NTW franquia de contabilidade, a NTW Doctor, contabilidade especializada, e a NTW Agro, contabilidade especializada. Então, são 4 franquias, né? 3 na área de contabilidade e a Tutorianos na área de consultoria para micro e pequenos negócios. E tem tanto franqueado performando bem lá, que foi criado o grupo Prime, né, Ricardo? O que é o NTW Prime? NTW Prime. NTW Prime é um grupo, né, de franqueados, onde eles têm uma mensuração, tem um critério, né? Eles têm que ter um NPS alto. Eles têm certidões, né, de capacitação técnica de acordo com o segmento, né, e porte, né? Então, ou seja, eles têm uma especialização, mas eles são certificados por aquelas empresas que ele atende. Então, ele tem um NPS semestral, ele tem certificações de capacitação técnica, ele tem que ter um número mínimo de clientes na carteira, que é um número considerável. Então, construiu-se esse grupo para quê? Para atender clientes que vêm de algumas joint ventures que o grupo NTW tem, e sempre chegava, né, aquela demanda. Preciso do melhor contador ou do mais capacitado. Então, foi necessário a gente criar esse clube, né? É um clube, não tem segregação, ele não foi criado com o intuito de segregação, e sim até de incentivo daquelas unidades que não são Prime, delas virem. Lembrei uma coisa que você me perguntou anteriormente sobre as premiações. Acho que é importante a gente frisar, né? Quando a gente fala que a NTW é a mais premiada da América Latina, são 9 anos com a chancela, eu estou falando de NTW, tá? São 9 anos com a chancela pela BF, né? Que é uma chancela das melhores franquias, perdão, a chancela de excelência do franchise, né? Que são 9, estou até misturando com outros prêmios, tá? E mais 10 anos pela Pequenas Empresas e Grandes Negócios, que faz parte do grupo da Globo, onde são as melhores franquias do Brasil. Inclusive, por 2 anos, nós conseguimos um destaque fenomenal. Fomos a melhor franquia do Brasil no segmento de serviço. Isso, a gente tinha franquias que tinham sido franqueadas do ano até pela BF. Nós, por 2 anos, como uma franquia de contabilidade, conseguimos esse mérito. E agora completamos 6 chancelas consecutivas, todas as consecutivas que eu te falei, tá?
internacionais, tá? Um selo internacional dado também pela BF, que volta a reafirmar que nós estamos extremamente prontos para a internacionalização, né? Unidade hoje em Moçambique e unidade no Porto, né, em Portugal. Então a gente tem assim, prateleira lá ficou pequena, tá? E agora com alguns méritos, né? Tutorianos também entrando nesse hall, já conseguiu, né, o destaque de 4 estrelas, né, pela Pequenas Empresas, como as melhores franquias do Brasil. Então não é só a NTW, Tutorianos também estreou esse ano, né? Mérito, né, de vossas Todos senhorias, nós. né? E estamos agora, tanto a NTW quanto a Tutorianos, março, abril, a Dani talvez me ajude, é março, né? O dia esperado para a gente ter aí a primeira chancela do selo de excelência da BF para tutorianos, e será a nossa 10ª. E se a gente conseguir essa nossa 10ª, né, chancela nacional, na verdade internacional, nós iremos ir para um hall de 10 chancelas consecutivas, que tem uma premiação, né, reconhecimento à parte. Então, ou seja, podemos receber um monte de premiações, né, de reconhecimentos em março. Então, torço para isso, para que a gente chegue realmente a tutorianos, comece a caminhar, né, para as premiações e a NTW alçar mais um nível. Então, é muito legal, porque isso é o reconhecimento. Isso não é aquela vaidade, tem uma premiação, não. É um reconhecimento dos nossos franqueados para com a excelência da rede. É bom para todo mundo isso. Eles que decidem. Eles é que decidem, a avaliação é deles. Isso né? aí. E são premiações muito sérias. A gente não fica sabendo para quem eles vão mandar questionário, nem nada. Comunicam diretamente. São empresas de auditoria independente, contratadas pela BF, né? Então, ou seja, é um nível de controle e seriedade muito grande. Ricardo, a gente recebe, principalmente depois que a Tutorianos virou franquia, a gente recebe 2 tipos de empreendedores lá. Ficou muito comum, depois que a Tutorianos virou franquia, e aí eles sabem que eu e a Adriana, nós somos sócios na franqueadora, Ronan, como transformar o meu negócio, ou como saber que o meu negócio pode virar franquia? Essa é uma pergunta. A outra pergunta é, Ronan, como avaliar se vale a pena ser franqueado de alguma marca? Ou a afirmação, meu negócio está pronto para virar franquia. E aí eu só falo uma coisa, Ricardo, olha, é outro negócio. É outro negócio. Você está pronto para ter 2 negócios, né? A franqueadora e ter o seu negócio que você já tem? Ricardo, mas tem uma coisa em comum, e que aí eu já assisti uma aula sua, não vou nem falar de... Foi uma aula sua. Tem uma coisa que está em comum entre esses 2. Aquele que quer virar franquia e aquele que quer comprar uma franquia. Que é um assunto que você domina muito bem. Agora eu até esqueci o nome do livro. A curva é? Fator E. Fator E. Ricardo. É a curva conhecida como curva da barriga. Curva da barriga. Nossa Ricardo, Senhora. numa aula que eu já assisti sua como franqueado da NTW, você fala muito da relação entre franqueado e franqueadora e qual que é a relação de importância entre um e outro para a unidade franqueada performar e chegar no sucesso. E aí você faz até, pede pra gente lá como franqueado da NTW, falar assim, gente, é 70-30, 70% responsabilidade da franqueadora e 30% do franqueado? É o contrário? Qual que é a relação perfeita, Ricardo? Sabia que essa pergunta ela é eliminatória na seleção de um franqueado? Ela está lá no processo de seleção, né? Quando ela é uma resposta que ela está muito fora, né? Não existe o certo ou o errado, tá? Mas existe um equilíbrio. Quando ele está muito desequilibrado, essa parte da entrada desse franqueado para a rede, demonstra que ele não está preparado. Então a pergunta é, qual o percentual realmente de responsabilidade ou de entrega desse franqueado? A franqueadora, para o seu sucesso, você espera que ela represente 60%, 70%, 80% ou 100% para que você tenha sucesso? E você, franqueado, você acha que é o contrário? Que você tem que ter mais responsabilidade que a franqueadora? Não existe o certo nem o errado. Mas a resposta é a seguinte, quase que em cima do muro, seria 50-50, tá? 50% da entrega, ela tem que vir, da responsabilidade tem que vir do franqueado, e as outros 50% da franqueadora. Você comprar uma marca, Tutorianos, e colocar na parede, ela não vai resolver nada.
Eu te falo, né, eu vou até parafrasear o Roberto Dias Duarte, né, um especialista, né, um cara que hoje está na área de inteligência artificial muito grande para a área de contabilidade. O Roberto, ele falava desde os primórdios, cara, é 80-20. Assim, ele até estragava o meu treinamento. Esse cara, você é doido, ninguém vai poder vir para a rede com 80-20. Mas se for olhar na real, se perguntar para todos que passaram pelo podcast, eles quase que é isso, né? A marca ajuda, a metodologia ajuda, o suporte ajuda, o marketing ajuda, tudo ajuda, mas a entrega tem que ser muito maior. A relação é 50-50, tá? Ronan, se pegar o fator né, o próprio livro, a própria teoria, né, da curva, ela vai falar 50-50, mas eu te falo que é bem mais a entrega. Então, você franqueado que tem interesse de escolher uma franquia, se prepare, você vai trabalhar muito. A sua entrega ela tem que ser muito grande. Então, se você quiser ficar confortável, é 50-50. Mas aqueles franqueados fora da curva, hoje não dá tempo, a gente pode dar um monte de case. Os fora da curva, eles são 80-20. Então, a gente pode apoiar muito, mas nunca a relação ela pode ser o contrário. Se fizer uma relação de 60 franqueador e 40 franqueado, ele está descalibrado. A gente tem que entrar para uma reunião, explicar essa relação que ela tem que ser, né, mano a mano, porque se não houver a entrega dele, nenhuma marca, nem você pode pegar. Vamos pegar uma coisa que não é franquia. Vamos pegar um banco. Se você abrir uma instituição bancária, pegar ali um gerente ou um diretor, botar aquele rapaz dentro daquela agência, se ele não for para a rua fazer conta pessoa jurídica, se não for abrir conta pessoa física, fazer empréstimo, buscar pessoas fazer isso só porque ele tem uma marca de alguma dessas principais instituições financeiras, aquela agência vai fechar, como tem fechado muito. Então você pode ter a melhor rede de franquia do Brasil, que se não tiver uma entrega ali, um compromisso por parte do franqueado, não vai resolver nada. Ô Ricardo, eu falo que a gente hoje, o mundo é dos fazedores, é de quem faz acontecer. Exatamente. E uma técnica que é mais valorizada no mercado é a técnica do TBCR. Adoro. Essa é melhor, é boa mesmo. TBCR. Se você não é especialista na técnica do TBCR, você está fadado ao insucesso. O que é TBCR? Tira a bunda da cadeira e resolve. Exatamente. Né, Ricardo? Isso aí. E aí, né, Dani? Para quem quer virar franquia, a gente aprendeu muito rapidamente que tem que acertar no perfil do franqueado. Primeiro passo. Número de franqueados é mais vaidade do que tudo. Hoje mesmo a Tutorianos podia estar com 100 franqueados, mas a gente peneira lá na entrada, porque a gente percebeu que é melhor ter 30 performando, a gente conseguindo entregar os nossos 50%, os nossos 40%, os nossos 30%, do que ter 100 e não estar performando. Então hoje era para a gente estar com muito mais franqueado do que a gente tem hoje. Mas por quê? A gente tá barrando lá na entrada porque a gente aprendeu muito rápido que tem que ter uma peneira na entrada, né? Tem que ter uma peneira na entrada, porque se não acertar no perfil do franqueado, a gente não consegue gerar valor para ele não consegue performar. E nos importa a permanência dele, a jornada que ele vai fazer dentro da Tutorianos. Então, colocar para dentro é fácil. Abrir a porteira é fácil, vender. Só que a gente não quer só vender, né? Então, inclusive esse é um trabalho, né, da consultoria de sucesso. A gente chama, uns falam perfil ideal. Eu aprendi no franchise lá atrás que não existe perfil ideal, existe perfil desejado, né? Então, você tem ali aquele perfil, a pessoa tem que ter tal formação, ela tem que ter tal entrega, ele tem que ter tal capital, ele tem que ter... Então, ou seja, você tem alguns pré-requisitos, aí tem uma questão também de comportamental, questão, né, de vários outros fatores de competência, de outros conhecimentos. Então, a gente tem ali um desenho daquele desejado, porque o ideal é utópico, né? O cara tem que ser ideal, ninguém é ideal, né? Uma coisa... Né? Então, ou seja, é um perfil desejado. Existe uma máxima no franchise que fala que a escolha... Existe lá um quadro, até dentro desse treinamento que você comentou, o mesmo treinamento, que ele fala o que dá certo na franqueadora, que uma franquia dá certo, e por que uma franquia não dá certo. Aí tem um quadrinho cheio de visões e tem um quadrão desse tamanho, dentro desse quadrinho, que fala assim, a escolha errada do franqueado. Ele é desse tamanho, ele ocupa mais de 60% de todos os itens que falam que não vão dar certo.
Então, da mesma forma que quando você escolhe bem o perfil, ele também é um quadrão desse tamanho, um quadradão desse tamanho dentro dos quadradinhos. Porque ele é quase com essa relação de entrega. Ele é quase um 60-40. Então, o perfil, ele é que manda tudo. Dinheiro, vou vender. A relação ela não é uma relação comercial, né? Então, uma relação de consumo, perdão. Né? Então, ou seja, franquear não é relação de consumo. No entanto que não existe desistir, não quero, não gostei. Então, quem escolher uma franquia, ele tem que saber que não tem não gostei. Ele entra numa relação que no caso da Tutorianos, das NTW, é um contrato de 5 anos. Ele pode sair a qualquer momento? Ele pode sair. Mas quando ele faz aquela escolha, existe do lado de cá uma transferência de know-how. Né? Que vocês dedicam dias, meses. Né? Na verdade, é uma relação eterna, né? Porque existe uma transferência nessa jornada, né? Depois existe um acompanhamento e é uma transferência daquele know-how que ele é único. Você me fez uma pergunta. O que faz montar uma franqueadora? Né? Onde que eu identifico? Se você tem uma coisa, que eu falo que tem uma transferência única. Hoje nós tivemos uma visita onde a pessoa ela tem uma sanduíche. A sanduíche tem dezenas de franquias de sanduíche. Só que é um sanduíche que ele é feito da massa da pizza. Isso é único para mim, eu não conhecia. Então, quando você tem um fato desse, eu chamo de experiência única. Né? Então, aí você tem uma chance de ser diferente. Então, você entra num mundo muito comum. Então, um dos primeiros passos você tem um negócio que ele é único. Né? Vou montar uma lavanderia, mas a lavanderia ela vai ter o quê de diferente dos outros? Porque se for iguais a todas as outras, você vai entrar, né, brigando por preço. Né? Você vai brigar por preço. Se brigar por preço, você sabe o final que dá. Né? Você tem que brigar por valor. Então, para ter um negócio franqueável, eu te falo assim, eu não sou especialista em franqueabilidade. Então, tá bom. Nós temos franquias, mas nós tivemos por trás... e isso é um produto que a Tutorianos tem, a NTW tem. Nós temos projetos de franqueabilidade. Então, quem tem interesse pode continuar vindo. Eu não sou especialista, mas nós temos um especialista no grupo que cuida disso. Então, nós temos pessoas que nos ajudaram a estudar porque é uma responsabilidade muito grande. Diferencial competitivo, né? Imagina, né? Você vai crescendo com 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300 franqueados. Então, é uma coisa que, sim, que não tem fim e cada vez você quer crescer mais, porque a vantagem em grupo, né? É um modelo colaborativo, é um modelo muito legal, mas ele tem que ser escalável, grande, né? Também um dos pontos, né? Como o negócio ele se torna franquia, se ele for escalável. Se eu posso depender de você para tudo, você não vai ter vida, nem eles vão conseguir escalar. Então, também é um modelo produto único, modelo escalável, então uma série de fatores, né? Então, mas franquear, para quem tem desejo de franquear, é bom demais, né? É uma forma de crescimento rápido, descentralizado, né? Onde você passa ali, por isso que a escolha é muito importante, porque como você descentraliza o negócio, esse que vai representar a sua marca, ele é como se fosse você melhorado. Cara, ele tem que ser melhor do que você. E não tem volta, eu vou te falar, viu? Porque você vê em outros negócios, em outras pessoas, os valores que você iniciou lá atrás, né? Porque você vê o propósito, né? Dentro do podcast que a gente fez com cada um aqui que participou, né? Que tá no Experience, né? Que é um dos eventos da Tutorianos. É muito gratificante. Sabe? Isso faz com que a gente venda a franquia. A pessoa vem, ela se identifica com os valores da Tutorianos, ela quer fazer parte. A Tutorianos hoje eu percebo que ela é um movimento, né, cara? É muito mais... É claro que é um modelo de negócio franquia. A pessoa compra uma franquia, mas a pessoa vem fazer parte de um movimento, sabe? E a Dani fala... Primeiro, me dava muito orgulho de um sentimento de realização de conseguir replicar os benefícios que a gente gerava apenas para os clientes do Vale do Aço. Hoje a gente alcança o Brasil inteiro e até fora dele. Eu tinha muito orgulho disso. Segundo, eu tinha muito orgulho de quando uma pessoa comprava a nossa ideia, né, cara? Assim, eu comprei e gostei. E hoje, sem querer fazer média com os atuais franqueados, cara, me dá muito orgulho quando eu vejo gente que é 1000 vezes melhor do que eu, 1000 vezes melhor do que a Dani,
comprando a nossa franquia, defendendo a nossa marca, acreditando na nossa metodologia. E o cliente final ganha muito com isso, porque quanto mais a rede cresce, mais valor o cliente final recebe. Sim. Olha como que tudo gera um crescimento, tudo gera valor para toda a cadeia. Então, eu acho incrível isso. E eu fico mais satisfeito quando eu olho para a nossa rede, eu vejo os nossos franqueados tendo todas as nossas marcas. Ou seja, o nosso modelo, uma franquia soma com a outra. Isso. Né? Então, ou seja, é impressionante, né? Então, você pega o Tutorianos, que soma com a franquia da NTW Contabilidade, aí vem uma NTW especializada e ajuda ele a entrar para um nicho de mercado, aí de repente ele olha para outra. Aí quando você olha, a pessoa tem 5, 6, 7, 8 franquias do grupo, né? Isso, ou seja, é um modelo que deu muito certo e na outra ponta um franqueado que é a cara do nosso negócio. Então casou cultura, valor, todos acertaram. Ele acertou Sinergia na escolha dos braços, e nós acertamos na escolha desse franqueado. E é muito bom. E cada vez mais os multifranqueados dentro do grupo NTW é muito legal. Porque muitas vezes ele entrou vendo uma marca, aí quando ele começa a enxergar o grupo, estudar o grupo melhor, né? Porque não dá para oferecer tudo para todo mundo, né? Você chega e diz, vou te contar todas as franquias do grupo. Não tem jeito, né? Eles vão vir até, não sabe nem que... É igual aquele menu que você chega no restaurante em 42 páginas, não sabe nem o que você quer. Você vai até embora sem comprar nada, né? Porque ele fica exagerado. Então, quando ele vai conhecendo e vai identificando assim, isso agrega valor. Então é muito legal, né? É o perfil certo, com a marca certa, é muito bom. Ricardo, é um grupo também que inova o tempo todo, testa, é um grupo que não tem medo de errar. Eu acompanho o grupo, já sou franqueado há muito tempo e tal, já renovamos nosso contrato lá para continuar como franqueado da NTW, no nosso escritório de Timóteo. Não tem medo de errar, buscar tendências, lançar tendências e tudo. E um grupo que cresceu demais. E como que você, que faz parte do conselho do grupo NTW, vocês fazem para manter o foco? Porque eu e Dani, a gente recebe proposta direto para ser sócio e virar franquia de pizzaria e tudo. A gente começa a ser muito assediado, né, Ricardo? Porque começam a reconhecer o sucesso da nossa empresa, atribuem o sucesso da nossa empresa a gente e chega um tanto de possibilidade. Como manter o foco, Ricardo? É uma pergunta interessante, Ronan, pelo seguinte, detalhe, dá no nosso perfil, né? Vamos falar dos sócios da NTW. Vamos nem colocar o Ronan nesse momento como sócio junto da Tutoriano. Nós lá da NTW, né? Eu, Walter e Nathaniel, nós temos um perfil muito interessante. A gente já tem quase que, não é bem uma viseira, a gente inova muito, mas a gente sabe onde que a gente quer ir. E quando a gente inova, a gente cria inovação. Então, a gente cria a nossa própria inovação. E hoje a gente cria tanto na inovação, a gente cria tanta empresa, a gente tem tanta ideia, que nós vamos abrir agora o modelo de partner dentro do grupo NTW. Né? Spoiler, é novidade. Então, ou seja, primeiramente são os Prime que vão entrar. Então, ou seja, são escritórios que serão abertos em Portugal, negócios que serão abertos, os próximos lançamentos da NTW serão colocados para esse grupo poder participar como sócio, e eles também, a partir do momento que eles tiverem um negócio que tenha sinergia, sempre sinergia, ou seja, isso que é importante, não adianta vir com uma coisa totalmente fora da curva que vai tirar o nosso foco. Se for sinérgico, né, nós tínhamos um mapa de sinergia antigamente que a gente dizia o seguinte, primeiro, ele era feito para ser realizado em X tempo. E tudo aquilo que for criado, se ele não gerar valor para os franqueados, né, ele não entraria naquele mapa. Então, primeira coisa, preocupação nossa é quem? O franqueado. Então, ele é o nosso principal norte, o olhar nosso é para que ele, franqueado feliz, não franqueado ganha dinheiro, então ele tem que gerar valor para ele. Quando eu falo valor, não é só financeiro. Você pode ter valores indiretos, né, que agreguem para ele, não é só dinheiro não é tudo, mas tem valores que são muito importantes. Então, quando a gente criava algo, a gente olhava, aquilo está indo de alguma forma gerando valor para o franqueado? Sim, então vamos criar isso. Agora nós vamos criar isso que tem um foco no franqueado, porém que tenha alguém que queira vir junto, porque você ficar inventando a roda
e ter que fazer essa roda. Aí você começa a perder muito tempo também. Então a gente tem que ter pessoas que são melhores do que a gente para poder crescer mais rápido. Porque senão você demora a crescer, gasta muita energia. Então o partner está vindo agora de várias formas. Nós entramos nos negócios dele, desde que sejam sinérgicos. Então, ou seja, não está fechada a porta dos convites acontecerem e a gente aceitar. Desde que tenha sinergia. Desde tá? que gera valor para o franqueado. Para o franqueado, principalmente. Né? Então, tem que haver sinergia, ganho para as partes. Então, ou seja, o partner está lançado, começa já com o grupo do Prime, com várias frentes. Então, ou seja, são sistemas de contabilidade digital que tem aí prontinho, faltando, né, pessoas aderirem a ele. Está lá pronto, tem a questão da expansão aí de Portugal e outros negócios que estão para vir durante o ano de 2025, tem muita coisa. Então, inovar é uma parte também do franchise. Se você não inovar, você está fora do negócio franchise. Franchise exige inovação. Então, a cabeça está borbulhando o tempo inteiro. As nossas reuniões de conselho, né, que isso é muito importante, né, para quem tem sócio, tem um negócio que é inovador, sempre estar reunindo. Então, nós temos reuniões semanais com a pauta muito bem batida, está ali muito nas atas, tudo controlado com prazo, planejamento estratégico maravilhosamente bem. Então, ou seja, tudo que a gente faz, né, de inovação está no planejamento com a data. Então, você junta uma série de metodologias e de muita disciplina e foco. Massa. Né? Outro ponto também, que lá no sucesso das franqueadoras, né? Tão grande quanto, né, a escolha do franqueado, chama-se foco. Foco. Também um quadrado desse tamanho. Se você começar a perder o foco, Rona, tem muita coisa que é tentadora. Muita mesmo. Só que tem horas que você não dá. É melhor, senão você começa a perder muito. Então, estamos abertos aí a inovações, a participar de novos negócios, desde que dentro desse critério que eu falei. Excelente. Bom, estamos chegando aí ao final do nosso episódio 024, que o tema é como transformar sua empresa num bom negócio, fechando com chave de ouro, tem na presença do Ricardo Aguiar aqui. Dani, mensagem final aí do nosso episódio 024, como é que te encontra aí? Quem quiser manter contato com você, depois a gente passa para a mensagem final do Ricardo e eu fecho aqui o nosso episódio 024. Primeiro eu queria deixar o contato da Tutorianos, né? @tutorianosfranquia. Lá é o Instagram, você vai ter acesso ao site, lá tem o link, você consegue conversar com a nossa equipe, né? Tem bastante informação. Tem também o meu Instagram, que você vai ver muita coisa sobre a Tutorianos, família, né? Então, @Dani Delfim. Nossa, acertou, hein, tio? Sabe que eu sempre erro, né? E é isso. O Ricardo falou da questão do foco. Eu lembrei daquele livro. Eu sempre indico esse livro para diversos franqueados, que eu acho incrível isso. Questão do foco. Esse livro a gente tem até lá em casa, lá Daniel na Tutoriano. Goleman. Daniel, é isso. Aí, indico excelente. bastante esse livro para sempre que, poxa, tô desviando, tô inventando a roda, sabe? Existe uma metodologia, mas eu tô... Foco. Volta. Quando você está em franquia, você está dentro de um negócio que já foi testado, né? A Tutorianos já tem mais de 20 anos de metodologia. Então, há todo um estudo do cliente final para que haja qualquer modificação na metodologia. Então, não é algo que acho que eu vou mudar, vou criar. Tem o estudo, né? Tem o acompanhamento de necessidade de mercado. E aí, quando você vai sozinho, pensando que, poxa, eu vou dar certo, vou por esse lado aqui, a chance de você errar é muito maior. Então, quando você compra um modelo de franquia, é porque você quer ser mais assertivo. Você quer ter o apoio em rede. E isso a franquia Tutorianos faz. Massa. Querer saber mais? Entre aí nos canais, né? Nas redes sociais que eu indiquei aqui. E aí, Ricardo, sua mensagem final, quem quiser manter contato com você. Pois é, primeiramente agradecer, né, por esse convite, é muito bom, né, tá aí sempre com vocês. E quem quiser saber um pouco mais da Tutorianos também, das NTW, pode entrar no meu Instagram lá também, que é
Ricardo Aguiar Goncalves, né? O Gonçalves são cedilha. Dali você vai conseguir caminhar e chegar aí ou mandar uma mensagenzinha nesses grupos todos. E tem muita coisa legal pra gente ver e muita oportunidade para empreender. E escolhendo, pode ter a certeza que vai ser, desde que haja os 60, 70, 80 da parte dele, que vai ser um negócio de sucesso. E para ele chegar nesse ponto, nós vamos selecionar e buscar realmente o perfil perfeito. E pode contar com a gente, que o nosso negócio ele é testado, seríssimo, né? E cercado por pessoas de inovação que fazem uma entrega bem bacana. Não posso também encerrar esse nosso episódio 024 para falar de uma oportunidade que você vai ter gigante de conhecer o nosso grupo no evento NTW Summit. A gente já realiza as nossas convenções que antes eram exclusivas para franqueados, mas aí as pessoas participavam e falavam assim, gente, é tão bom, por que vocês não abrem para o mercado? Ano passado a gente já realizou o NTW Summit aberto para o mercado, para qualquer pessoa que tiver interesse em participar da programação, lá uma programação muito recheada, um evento gigante, né? O NTW Summit, o próximo vai ser 25 e 26 de setembro de 2025. Exatamente. O site é simples, NTW Summit, summit.com.br, ntwsummit.com.br. As inscrições já estão abertas para você participar. Muita palestra bacana, muita troca. Mais de 1.200 pessoas entre contadores, consultores, empreendedores, 50 estandes de parceiros nossos lá. Então você pode participar de várias formas. Vai ser lá no Espaço Raca, no bairro da Liberdade, em São Paulo, 25 e 26 de setembro. Imperdível. Faça agora a sua inscrição, beleza? Eu sou Ronan Delfim. Ufa, estamos chegando ao final do episódio 024 com o tema Como transformar como transformar a sua empresa em um bom negócio, parte 2. Assista o episódio 023 se você não assistiu ainda. Valeu, tchau e até mais. Tchau.